Tchau, vamos lá começar já com análise macro, né? Vamos dar aquela passada para ver como que tá a situação no mercado. O mercado financeiro tá sofrendo, tá? Desde a decisão, desde o anúncio do Fed, né? Colocando que a taxa de juros americana pode até aumentar ainda esse ano e colocando que não se vê derrubada na taxa de juros americana antes de julho, mais possivelmente setembro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano a taxa de juros pode começar a cair. Isso daí deu uma bela de uma chacoalhada. Por quê? Porque os mercados já estavam aguardando um possível início aí, talvez, no primeiro semestre, já iniciar a queda da taxa de juros. E quando o Fed decide manter a taxa de juros por um tempo maior no topo, ou seja, ou nós vamos ter mais 0,25% agora no próximo mês, ou 0,5%. 0,5 é muito. Por quê? Porque o Fed já tinha pronunciado, mostrei na live de sexta-feira, o gráfico do Fed, que são os membros do Fed que compõem a FOMC, a FONC, e ali a visão deles perante a taxa de juros. A maior parte do conselho acredita em mais 0,25 para esse ano. Ou seja, mais 0,25 colocaria a taxa de juros em 5,75 e aí iniciaria a pausa até julho a setembro do ano que vem. E com isso seria o quê? Longos meses aí, com a taxa de juros lá em cima no teto, achatada, e isso acaba estrangulando a economia americana de uma certa forma. De uma certa forma, não, totalmente, tá? Isso poderia ser um estrangulamento da economia americana, que iria desencadear um aumento do desemprego e, com isso, desencadear também uma queda na inflação para conseguir controlar ela, perfeito? Então, o cenário macro deu uma chacoalhada, e essa chacoalhada que deu no cenário macro fez o quê? S&P e Nasdaq começarem a corrigir. Só que como a gente já estava acompanhando, S&P e Nasdaq, galera, já estava mega esticado, eles fizeram o movimento que o mercado já estava esperando, a gente tinha colocado 4.600 para o S&P e foi buscar, a gente tinha colocado o alvo lá em cima da Nasdaq e foi buscar, ou seja, o que eles tinham para entregar em 2023, eles entregaram. Era para ter acontecido a mesma coisa com o Bitcoin. Bitcoin era para ter buscado lá os 43 a 48 mil dólares. Só que aí teve uma série de coisas. O governo americano vendendo Bitcoin que confiscou democraticamente da Silk Road e de outros hackers. Nós tivemos a SEC entrando com uma porrada de processo contra corretoras e dando um gelo nos ETFs do Bitcoin e Spot, que possivelmente vão ser aprovados, só resta saber se são aprovados esse ano, se vão ser aprovados no primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, tudo isso meio que segurou o Bitcoin e deu asas e destaque para o S&P e Nasdaq. E eles foram embora. Então a questão agora é, será que o Bitcoin ainda vai entregar o movimento que deveria ter entregue? Que seria um movimento simétrico a Nasdaq e S&P? Esse é o ponto X da questão que a gente vai analisar hoje, beleza? Como vocês podem ver, bolsas no mundo sangueira, tá? Desde semana passada, desde quarta-feira que saiu o pronunciamento do Fed, sangue nas bolsas, tá? Calendário econômico para essa semana. Hoje saiu o discurso... hoje à noite saiu o discurso da Kashikari aqui. Amanhã, licenças de construção, confiança do consumidor. Amanhã, setor imobiliário. Aí, na quarta-feira, temos pedidos de bens duráveis. Aí na quinta, dados de seguro-desemprego. Powell vai falar também na semana que vem, na quinta-feira. E aí na sexta-feira fecha com chave de ouro. Sai o quê? O PCE, que é o principal índice de inflação que o Fed monitora para tomada de decisão, tá? Quando a gente analisou o IPC no início do ano, no início do mês, são 3 dados inflacionários basicamente dentro da economia. Preço ao consumidor, que é a inflação direta no consumidor, quanto o consumidor está pagando de inflação ali pelos produtos. PCE e IPP, índice de preço ao produtor. Então nós temos o quê? Se a inflação começa a aumentar no produtor, vai impactar nos demais. Se a inflação começa a cair no produtor, vai impactar nos demais. Perfeito? E aí nós temos 2 dados inflacionários. Os outros 2, que não é de produtor. IPC, que sai no início do mês. PCE, que sai no final de cada mês.
Só que eles andam em conjunto, tá? Historicamente, se o IPC está subindo, PCE está subindo. Se o IPC está caindo, PCE está caindo. E veio no início do mês o IPC, uma altinha, leve alta, basicamente quase nada ali, e o núcleo veio muito interessante. Então isso daqui que pode dar uma impactada, tá? Ó, como vocês podem ver, o anterior estava 4,2, estão prevendo aí 3,9 no núcleo do PCE. E aí de 3,3 estão esperando 3,5. No mensal, 0,2, estão esperando 0,5. Então, o núcleo aqui em queda. O acumulado, o índice, não, está em alta. Então, vamos ver como que vai vir esse mês aqui. E é na sexta-feira apenas, tá? E é isso daqui que a gente tem que ficar de olho. Perfeito? Se mostrar que talvez o PCE não esteja subindo, vem aqui, ó, ao invés de 0,5, vem 0,2, 0,3, 0,4, e aqui venha de fato abaixo dos 4,2, sei lá, 3,8, ou até 3,9, ou 3,7, o que vai acontecer? Talvez a gente nem tenha aumento de 0,25 esse ano. Tá? Então isso daqui é importantíssimo para o Fed sentir e tomada de decisão dia 1º de novembro, que sai a próxima reunião do Fed, tá? Então aqui é extremamente importante a gente estar acompanhando isso. Aí, meus caros, nós temos o que também? Para novembro, tá tudo indicando aqui, talvez não vai ter aumento em novembro, até o momento, tá? 74% acreditando que o Fed vai manter a pausa do jeito que está. Para dezembro, ó, para dezembro, acreditando em pausa, tem aqui os 33,1, que seria um aumento de 0,25, que nem eu falei no início para vocês, mas por enquanto mantendo a pausa, perfeito? Aí nós temos um outro ponto aqui importante, antes da gente entrar nos gráficos. Não, vamos entrar primeiro agora no Nasdaq, né? Vamos dar uma olhada lá na Nasdaq para ver como que tá. Galera, a gente tinha aqui, basicamente, a situaçãozinha que nós estávamos comentando sobre a Nasdaq, tá? Deixa eu tirar essas médias aqui agora rapidinho. Nasdaq saiu lá do fundão, entregou uma onda 1, 2, bateu uma 3 e nós estaríamos dentro de um possível, ou nós estamos dentro de um possível ABC, onde essa onda C vem lá em 14.300, 14.000 pontos, que é dentro aqui desse range aqui, que viria fazer o quê? Um teste na média de 200, vermelha, e na EMA de 200, pretinha aqui, tá? Ou ele vai de fato fazer esse movimento, agora vai subir para fazer uma onda 4, para depois fazer uma 5 e vir buscar essa região. Ou existe a possibilidade dessa queda que nós estamos vendo de setembro, né? Ó, se a gente pegar setembro, foi queda na Nasdaq. Caiu pouco? Sim, caiu pouco, não é uma queda tão absurda lá. 6% na Nasdaq. Essa queda de setembro na Nasdaq pode ter sido o fundo do movimento. E aí não ocorre esse toque lá em 14.300, 14.000 pontos. Ele para antes, tá? Ele para antes, ou seja, ele pode parar aqui. Por que existe essa possibilidade também? Porque quando a gente joga no semanal, a gente vê que a Nasdaq bateu aqui, ó, na última semana abaixo da média de 21, essa semana abriu agora, né? Abriu ontem à noite, tá deixando um doji. Se por acaso essa semana fechar acima aqui dos 15.000 pontos, o que acaba acontecendo? Possivelmente pode ocorrer o que no mercado? Uma surpresa, um surprise aí. Pode ocorrer um movimento parecido com esse, ó. Aqui estava todo mundo esperando um ABC maior, que é basicamente esse vermelho aqui, que viria fazer um teste aqui. E o que o S&P, ou a Nasdaq, fez aqui atrás? Ela não fez esse movimento. Ou seja, o possível ABC aqui ele foi interrompido. E isso se tornou o pivô 1, 2 para dar sequência no movimento. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizou o movimento aqui. Isso lá em 2021. Tá? Então pode ocorrer esse mesmo movimento. Tá todo mundo esperando uma correção aqui embaixo na Nasdaq e o fundo foi aqui, ó. E aí já manda uma 3, 4, uma 5 lá entre 19 e 20.000 pontos
tá? E se isso ocorrer, blau, blau. Perfeito? Então, não descarta essa possibilidade ainda, porque como novembro foi o mês inteiro de queda para a Nasdaq e S&P, esse fundo que nós marcamos aqui já pode ter sido fundo, de fato. Ou seja, o ABC foi aqui dentro, ó. Tá? Isso daqui tá sendo uma onda 1, 2 para fazer esse movimentão aqui, ó. Beleza? Então, temos que aguardar. Quando que a gente vai ter certeza absoluta desse movimento? Precisa estar rompendo essa região aqui dos 15 mil pontos, né? Rompendo essa região aqui de 15 mil pontos, essa LTB, ó, vai estar rompendo o quê? Vai estar confirmando o movimento, ó. Então, o Nasdaq rompendo essa região de 15.300 pontos, vai estar confirmando essa onda 3 aqui e 5 para cima. E aí esquece correção aqui. Beleza? Por enquanto, não tem nada definido. Temos que aguardar. Nasdaq perdeu a LTA, que é essa linha azul aqui que vem lá de baixão, ó. Ó. Toque, 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 perdeu. Só que como perdeu, a gente fala, pô, vai abrir uma correção maior. Aí tá o mercado inteiro acreditando numa correção maior. Esse foi o fundo. Não perdeu o fundo anterior ainda, que é os 14.500. Segura aqui e parte para cima. É uma possibilidade que nós não podemos descartar, beleza? Aí nós temos S&P 500. Mesma parada, tá? S&P 500 está na mesma situação. Pode sim, tá vindo para fazer um teste lá dos 4.250 pontos? Pode. Se a gente observar, S&P 500 está mais bonito que Nasdaq. Por quê? Porque não perdeu a LTA azul aqui, ó. Ainda está segurando acima da LTA azul. E essa LTA também está menos inclinada do que a da Nasdaq, ó. Nasdaq mais inclinada. S&P 500 menos inclinada. Então, ou seja, uma LTA menos inclinada tem mais probabilidade de segurar o preço. Então, pode sim ocorrer uma retração aqui para o Bitcoin, para o S&P 500, tá? Se não perder essa LTAzinha aqui, grande possibilidade de está sendo fundo. E aí, meus caros, partiu onda 4 aqui nessa região, partiu testar e romper o topo S&P 500, tá? Vai lá buscar os 5.000 pontos. Perfeito? Então, está aberta ainda essa possibilidade, o S&P 500. Ponto importante aqui agora. Ponto importante. DXY. E o DXY vai ajudar demais o mercado a definir esse movimento. Por quê? Ó, nós estávamos com uma possibilidade aqui de uma divergência bearish, tá? Para DXY. DXY é o índice do dólar. Historicamente, o índice do dólar funciona como? DXY subindo, índices, Nasdaq, S&P, até o Bitcoin sofrem, tende a corrigir. DXY caindo, índices sobem, Bitcoin também. Tirando de abril para cá, que o Bitcoin se desprendeu dos índices. Então, o Bitcoin está fazendo o movimento dele, apartado, com uma série de influências do governo americano como um todo, tá? Então, tá complicada a situação. Mas tem os ETFs do Bitcoin Spot que podem mudar todo o jogo, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui nessa situação? DXY pode estar vindo buscar esse movimentinho aqui, que seria entre 106 a 108 pontos, marca o topo da B e aí inicia um processo de correção mais forte lá para os 90, 80 e poucos pontos, tá? Se de fato iniciar esse processo de correção, complicou já para o DXY. Complicou já para o DXY. Por quê? Porque ele vai fazer e seguir uma ladeira abaixo, tá? Ó. Essa região para o DXY é interessante. E é aí que a gente vai descobrir, ó. Para mim, os alvos do DXY de correção são esses. A gente já passou esses alvos aqui há um bom tempo, tá? Isso daqui tá no semanal do DXY, ó. Tá entre 92, vou até baixar mais aqui, ó. Tá entre 90 a 88 pontos para mim. Seria a correção do DXY aqui. E quando a gente analisa essa região aqui, ó, seria uma retração de uma onda B para depois vir uma C. Tá?
Então tá interessante para mim essa movimentação do DXY. Acredito de fato que nós vamos ter esse movimento mais forte depois para baixo. Agora só resta saber onde vai ser o topo dessa B, né? Na minha visão, entre 106 a 108 pontos.